Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Uma questão que envolve o interesse de todos. Vamos falar sobre o Conselho de Comunicação. Uma proposição que está em debate pelo Conselhão em âmbito do Estado há algum tempo e que precisa ser do conhecimento de todos, porque envolve participação comunitária, envolve a presença de segmentos da sociedade e, acima de tudo, o direito à opinião, o direito de levar aos telespectadores, à sociedade, no seu conjunto, o que acontece quanto a diretrizes que são adotadas para o melhor exercício da comunicação. Por isso trazemos ao Democracia de hoje convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os telespectadores, levando, acima de tudo, a informação, para que a opinião seja formada por aqueles que estão acompanhando esse espaço, através da sua própria reflexão. Por isso, este é um programa de prestação de serviço. Temos posições contrárias, contraditórias, mas temos, acima de tudo, a intenção de mostrar que as propostas são feitas para resolver questões pendentes, discussões antigas. Por isso, trazemos ao Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, para a alegria de todos nós, a jornalista Vera Espolidoro, coordenadora do Gabinete de Inclusão Digital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ex-secretária de Comunicação. O jornalista Milton Siles Simas Júnior, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul. E o jornalista Políbio Braga, de muitos títulos, com atuação há mais de 3 décadas ou de 4 décadas na imprensa do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a jornalista Vera Espolidoro. Tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu gostaria de salientar o porquê a ideia de criar esse Conselho Estadual de Comunicação. Na Constituição brasileira, lá em 1988, já estava previsto, quando se fez a Constituição, a criação de um Conselho Nacional. Ele foi criado, depois ficou um tempo desaparecido, inerte, e agora foi retomado. E a partir da criação do Conselho Nacional de Comunicação, os conselhos estaduais também surgiriam. Inclusive, na nossa Constituição gaúcha está previsto isso. Através do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, surgiu a ideia de retomar a proposta de criar um Conselho de Comunicação para que haja no Rio Grande do Sul, assim como há no país, um local para debater as questões da comunicação pública, ou seja, da comunicação dos governos e da comunicação da sociedade. Milton Siles Simas Júnior. Olá, Batista. Cumprimento os participantes. É um prazer estar novamente aqui nesse espaço. Eu gostaria de acrescentar um pouco ao que disse a Vera aqui, que o Sindicato dos Jornalistas e a Federação Nacional dos Jornalistas esteve presente na Confecom, né, que uma das diretrizes deste encontro foi a criação de conselhos estaduais de comunicação, né? E assim que o governador Tarso Genro assumiu o governo aqui do nosso estado, o sindicato fez essa proposição ao governador, né? E a partir da criação do Conselhão, nós fomos convidados a integrar o sindicato e a federação, né? Participamos deste debate que culminou com esta proposta que encontra-se aqui na Assembleia, né? E as diretrizes ali que apontam este Conselho de liberdade de expressão, livre informação, direito à informação e expressão de liberdade, né? Tem sentido aí para a gente ter um diálogo com a sociedade, os veículos de comunicação,
fazer esse debate amplo e sem restrição, né? Essa que é a nossa proposta. Jornalista Políbio Braga. Olha, eu vivi durante 20 anos sob o tacão da ditadura militar, trabalhando em jornalismo. Trabalhei em jornais que faziam oposição à ditadura, né? Como o Correio da Manhã, trabalhei praticamente 15 anos lá. Na Jornal Movimento, Jornal Opinião, na Veja, logo que surgiu a Veja. E nesse período eu soube bem o que é trabalhar sob o tacão de governos que querem impor a sua vontade, a sua opinião aos meios de comunicação. Eu fui preso várias vezes, fui espancado, fui exilado, fui demitido, fui perseguido, perdi todos os meus bens, enfim. Vocês podem imaginar o que foi aquele período turbulento de 20 anos de ditadura militar. E depois da redemocratização, claro, continuei no jornalismo como continuo até hoje. Mas quando tivemos aqui no Rio Grande do Sul o primeiro governo do PT, de Olívio Dutra, eu só não fui exilado, espancado e preso, mas fui processado, fui demitido dos jornais onde trabalhava, sempre por pressão do governo, através do manejo das suas verbas de publicidade, né? Vocês sabem muito bem que o governo do Estado é o maior anunciante dos jornais, rádios e televisão. Maneja alguma coisa aí, contando o Banrisul, com 120 milhões de reais por ano. Ninguém gasta tanto em publicidade quanto gasta o governo do Estado. De modo que, no governo o Olívio Dutra, que foi a primeira experiência do PT no governo, a pressão sobre os jornais foi muito parecida com a pressão exercida durante o período da ditadura militar. O governo atual, um governo do PT, não repete essa mesma experiência desastrosa que foi do governo Olívio Dutra. Aliás, eu quero até recomendar para vocês esse livro aqui, ó, que é depoimento de 10 jornalistas que foram perseguidos no governo do PT de Olívio Dutra, que perderam seus empregos, foram processados, né? Gente que perdeu até os seus bens aí porque tiveram que pagar indenizações pesadas por crimes de opinião. Esse governo atual não está fazendo a mesma coisa, mas vem com essa proposta, na minha avaliação, completamente fascista e autoritária, de exercer um controle sobre a mídia, sobre a liberdade de expressão, e não corresponde a um pedido da opinião pública, porque a voz rouca das ruas não pede isso. Isso, na verdade, isso é da nomenclatura do PT que se instalou dentro do governo estadual e dentro dos diversos governos, ou tenta se instalar, né? É um ataque oblíquo, mais uma vez, esse da implantação do Conselho Estadual, é um ataque oblíquo aos conceitos do Estado democrático de direito e da economia de mercado. Porque, ao final, o que se visa mesmo, e que esses governos visam, até pelo seu DNA, do próprio PT, é estatizar tudo que existe na vida social brasileira, né? Porque eles não têm compromisso, por exemplo, nenhum com a propriedade, né? E, no fundo, é isso é disso que nós estamos falando, né? É um controle estatal sobre a propriedade e sobre a opinião das pessoas, né? É isso aí. Nós reiteramos aqui a disposição deste programa, que é absolutamente democrático, de fazer esta exposição, mais do que o debate, do que é a proposta. Nós tivemos a primeira manifestação da secretária Vera Spolidoro, relatando o estágio em que se encontra essa discussão e a sua origem. O Milton Simas Júnior, presidente do Sindicato dos Jornalistas, manifestando este apoio desde o começo, ao que estava determinado, de certa forma, pela Constituição, e este depoimento contundente, pessoal, verdadeiro, do Políbio Braga, que coloca a sua posição diante do telespectador, uma posição que já se estabelece frontalmente contrária a esta proposição. Mas é preciso expor também aqui as origens desta proposição, mais do que este preceito, essa determinação constitucional. Porque levada ao Conselhão, ela foi levada ao debate dos representantes da sociedade, que são quem compõe este conselho. Por isso, eu perguntaria à secretária Vera Spolidoro se estou certo ou não, de que o conselho decide e ele que estabeleceu alterações ou não na proposição original. E a partir daí a conversa se desenvolve entre os três. Naturalmente, nós não teremos superposição aqui de opiniões para que o telespectador possa entender com toda
afirmação de que o Conselho imporia censura, imporia restrições, não é verdadeira. Quem lê o projeto de lei, a proposta que surgiu do Conselhão e, portanto, da sociedade, não foi do governo, foi da sociedade, verifica imediatamente que a primeira coisa que o projeto de lei diz é que a Constituição será obedecida. A Constituição é o pilar dessa proposta. E o que a Constituição brasileira diz? Que não pode haver censura, que a expressão da sociedade é livre, coisa que hoje não acontece, porque nem toda a sociedade tem voz nos veículos de comunicação. Nós queremos que todos tenham voz, não parte. Portanto, a criação de um conselho proporcionaria justamente isso, que todos tivessem espaço e voz nos meios de comunicação. O projeto de lei prevê que sejam 25 membros integrantes do conselho. A direção, a presidência, seria eleita pelo próprio conselho, pelos próprios conselheiros, não pelo governo. E o governo teria 3 assentos dos 25. Portanto, eu não vejo nenhuma possibilidade de que o governo, ou os governos que nos sucederem, possam ter qualquer tipo de interferência na livre expressão da sociedade. Por isso, nós queremos aqui a conversa entre os três, para que se desenvolva isso. Quando eu perguntei se houve alteração quanto à proposição inicial, é que eu tenho a informação e a lembrança também de que no primeiro parágrafo falava em controle e essa expressão foi afastada, né? Foi retirada, para que não houvesse qualquer dúvida quanto à intenção da realização do Conselho, da efetivação deste Conselho, né? Porque controle seria rigorosamente Não, isso nunca esteve presente na nossa proposta. Não esteve na proposta, era na forma de interpretação. Exatamente. Por isso que a primeira linha de apresentação do Conselho é justamente a questão da Constituição. A Constituição é que reza toda a estrutura da proposta. Seria uma espécie de efetivação do que está previsto constitucionalmente. Exatamente. Não vi nenhum dispositivo da Constituição que mande criar conselho de comunicação. Viu? Aliás, a Constituição é muito clara, dando ampla e total liberdade de expressão. Essa semana mesmo eu fui julgado aqui no Tribunal de Justiça. O relator do caso foi o desembargador Túlio Martins, num caso de um petista de Santo Ângelo que me processou se achou ofendido aí na honra dele. Eu ganhei, claro, né? Eu tenho ganho todas. E o próprio Túlio Martins disse, olha, a liberdade de expressão ela não tem limites. Quer dizer, os limites estão todos estabelecidos pela Constituição Federal, pelo Código Civil e pelo Código Penal, e isso basta. Eu, no momento, por exemplo, estou respondendo a 13 processos judiciais, todos de deputados do PT, ou governantes do PT, ou líderes do PT. Acho que eles estão no direito deles de me processar, mas nós estamos lá num contencioso jurídico e respondendo a dispositivos da Constituição, do Código Penal e do Código Civil, de modo que eu não vejo por que tenhamos que ter novos regramentos para estabelecer o que deve fazer ou não o cidadão no seu direito de liberdade de expressão, principalmente o jornalista, né? Não vejo razão nenhuma. E quanto ao Conselhão, a Vera há pouco falou sobre o Conselhão aqui do Tarso, os representantes da sociedade, eu acho que o Conselhão é apenas um aparelho do governo e do PT, né? Do que se trata? Como representantes da sociedade foram eleitos por quem? Foram escolhidos pessoalmente pelo governador? Então isso aí não tem representação, na minha opinião, não representa a sociedade, representa os interesses do governo que está de plantão aí. O presidente da Fiergs, o presidente da CUT, realmente são representantes da sociedade, Políbio. Eu acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso, né? E essas pessoas se sentem autorizadas a expressar suas opiniões ali no Conselhão e, inclusive, interferir no governo. Tem várias propostas que vieram do Conselhão que o governo adotou. Então, acho que tu está com uma visão um pouco, talvez por não conhecer bem o Conselho e como é que ele funciona, o Conselhão, me refiro, talvez tu tenha uma visão um pouco distorcida, mas as pessoas que estão ali no Conselhão, elas se sentem amplamente contempladas de participar desse diálogo que o governador e o governo estabeleceu com a sociedade. Eu gostaria de dizer, o Sindicato de Jornalistas e a Federação, enquanto integrantes
do Conselhão em nenhum momento foram coagidos ou forçados a tomar decisão A, B ou C, né? E acrescentar também que o Conselho prevê a liberdade de expressão, a liberdade de informação, enfim. O Políbio vai poder continuar manifestando as suas opiniões contra quem ele quiser, e inclusive eu gostaria de lembrar que não é, ele acusa os governos petistas de perseguirem jornalistas, mas enfim, o Elmar Bones, que é um companheiro que tem um jornal aqui no Rio Grande do Sul, foi perseguido pelo governo Germano Rigoto, que um oficial de justiça foi para dentro da redação para fazer um controle da sua arrecadação financeira para pagar uma indenização de uma ação sobre o irmão dele, daquele caso da CE, enfim, todo mundo muito bem conhece. Após o Germano Rigoto, quem assumiu foi a governadora Ieda Cruzes, que também fez uma perseguição sistemática à imprensa, de censura, enfim. Tem um colega nosso, fotógrafo, que inclusive foi preso, foi parar no Palácio da Polícia. Então, enfim, né? E esses dias até um empresário de Caxias do Sul, muito conhecido, Nestor Perini, faleceu em Nova York, onde estava prospectando novos negócios, e o Políbio veio dizer que a culpa da morte do Nestor Perini era do Lula, porque a Petrobras resolveu mudar de fornecedores e deixou de comprar os produtos da Lupatec, do empresário Nestor Perini, e resultou no óbito deste empresário, né? Então, enfim, livre expressão, livre opinião dele, mas e acho que ele vai poder continuar manifestando as opiniões dele, e eu digo que o sindicato não está sendo censurado. Eu gostaria de né? repor a verdade, depois que ele terminar aí. Não, mas aqui à vontade, a conversa é bem circular. São só 3 pontos que eu queria colocar. Primeiro, eu perguntaria o seguinte, você pode me responder ao final, vou ser breve, tá? É preciso que o governo do Estado peça ao Sindicato de Jornalistas de Porto Alegre, Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, que ele feche ou não feche com a sua posição? Pergunto para vocês, é preciso? Segundo lugar, em relação ao Perini, acho que o companheiro não está lendo direito o que eu estou escrevendo, porque eu não disse que o Lula era responsável pela morte dele. Né? O que eu disse e escrevi, repito aqui, é que contratos temerários que ele assinou com a Petrobras e que a Petrobras não honrou, levaram a empresa dele, Lupatec, a uma situação de insolvência. E isso acabou criando dificuldades enormes para ele. Ele entrou em grande tensão, mas apenas, ele não disse nem que isso era responsável pela morte dele lá em Nova York há 3 semanas, né? Aliás, as circunstâncias da morte dele não estão sendo bem investigadas até agora, inclusive. Entende? Não estou insinuando aqui que o governo da Dilma mandou matar ele, tá? Até porque eu acho que ninguém mandou matar. E em relação ao outro ponto, que é o do Elmar Bones, o Elmar Bones é um velho companheiro meu. Quer dizer, ele me visitou na prisão, em Curitiba, várias vezes. Nós trabalhamos junto na Veja. Mas em relação a esse caso que o companheiro acabou de citar aqui, que é do Rigoto, absolutamente tudo que disse o presidente do sindicato aqui não corresponde à verdade dos fatos. Na própria, eu posso dizer porque eu acompanhei diretamente esse caso do Elmar Bones do Já, porque inclusive intermediei com o advogado da parte contrária, a mãe do governador Rigoto, intermediei um acordo com o Elmar Bones, já depois do caso ter transitado em julgado. Ele não quis fechar o acordo com o advogado da parte. E, claro, como consequência de ter perdido em juízo a ação, houve bloqueio dos bens dele, como houve meu também. No ano passado mesmo, eu tive que indenizar 5 diretores do Banrisul, da época do governo Olívio Dutra, que me processaram. Olha, foram milhares de reais que eu perdi. A única casa em que eu moro foi bloqueada e colocada sob leilão. Tá? E eu quero dizer para vocês com toda sinceridade, acho que se cumpriu aquilo que estava estabelecido, está estabelecido no Código Penal, no Código Civil. É o rito legal. É o rito legal. Eu corri o risco, o juiz considerou que eu feria a honra dessas pessoas, esses diretores do Banrisul,
Eu fui obrigado a pagar uma pesada indenização por isso e tive que me virar e pagar. E não acho que estava errado. Eu acho que no caso do Bones a mesma coisa. Ele ofendeu a honra do governador, que não tinha nada a ver com o caso, porque o caso era da mãe do governador. Era um caso da mãe do governador. Perdeu, tem que pagar. Não tem outra. Ou então vai em juízo e diz, olha, eu quero o benefício da assistência judiciária gratuita, né? Então eu queria repor isso aí. Vera. Eu queria retomar um ponto que o Políbio mencionou, que é a questão das despesas públicas com publicidade, que é um tema que a sociedade conhece pouco. Quanto é que o governo gasta? Agora, com a lei da transparência, isso fica mais claro para a sociedade. Mas nem todo mundo acessa isso, né? Como é que o governo define os seus gastos, né? Aonde ele vai investir os seus recursos? Pois o Conselho de Comunicação que está sendo proposto, ele prevê que esse conselho controle os gastos do governo, dos governos estaduais com publicidade, controle, aconselhe, sugira, ou seja, isso vai ficar mais transparente ainda para a sociedade, sempre lembrando que são 25 membros que comporão o conselho, sendo apenas 3 do governo. Portanto, ali estarão veículos, entidades dos proprietários dos veículos de comunicação, estarão entidades ligadas aos jornalistas, enfim, sociedade civil em geral vai estar presente ali nesse conselho. E eles poderão controlar, está dito na lei que está sendo proposta, poderão controlar as políticas dos governos estaduais na relação com os veículos de comunicação. Olha, a menos que tenha mudado o projeto, que eu li, que me foi enviado aqui pela produção, tem um dispositivo, inclusive, nesse projeto, que diz o seguinte, que o governador fará ou não o que for recomendado para ele. Vai fazer se quiser, se não quiser, não faz, né? Quer dizer, não vai mudar nada. Mas isso, por um lado, é bom, Políbio? Por um lado é bom, não pode ser bom, você acabou de dizer que vai fazer Políbio, o que o conselho disser. E o projeto diz que o governador fará se quiser. O projeto não pode ser de determinar o que o governador fará, porque isso é ilegal, seria inconstitucional. Por isso que o projeto prevê aconselhamento, sugestão, assessoramento, assim como é o conselhão. É a mesma base teórica do conselhão, teórica e legal do conselhão. Portanto, há um controle, digamos, da sociedade sobre o governo, sobre as políticas de comunicação do governo, do ponto de vista de tornar isso transparente. Portanto, a sociedade vai saber o que os governos estão fazendo. E, a partir daí, a sociedade tem como se manifestar, estabelecer controle sobre isso. Eu gostaria também que estabelecesse critérios, porque, por exemplo, o governo atual do estado do qual você faz parte, ele simplesmente entregou o grosso das suas verbas de publicidade para as 2 agências que fez a sua campanha política. Quer dizer, 80% de toda a verba de publicidade do governo está nas mãos de 2 agências que fizeram a campanha do governador. Quer dizer, você vai me dizer, não, mas eu participei da escolha das agências, foi feito democraticamente, tudo tecnicamente. E agora, cá para nós, é curioso, né? Que 80% das verbas que estão calculadas em 120 milhões de reais vão para as mãos das 2 agências que fizeram a campanha do governador. Vamos deixar isso claro. As agências não fizeram a campanha. Os seus diretores, e eu posso citar aqui o Alfredo Fedriz e o João Satti, opinaram, sugeriram, que são o quê? aconselharam. Os donos das agências. As agências se chamam Scala e Competence. A Competence não é agência do governo do Estado. É do Banrisul, que vem dar na mesma coisa. Não. O Banrisul é outra legislação que obedece o Banco Central. E o Banrisul não obedece às ordens do governador? Não. Não porque obedece. tem uma legislação, Políbio, uma legislação que é prevista e controlada pelo Banco Central. Então, a Scala é, sim, agência do governo do Estado, participou de uma concorrência, são 5 agências do governo do Estado, sendo uma a Scala, que é uma agência muito boa, por sinal. Que tem 80% das verbas, é ela que autoriza os meios de comunicação. Uma agência que é reconhecida nacionalmente, que talvez, junto com a Competence, sejam as 2 maiores agências do governo do Estado. Por isso foi escolhida como a agência do candidato Tarso Genro para governador. Ela não é agência, eu repito, ela foi agência do governo, da campanha. A campanha foi toda feita lá dentro da Scala, a gente está sabendo, todos nós que somos jornalistas sabemos disso. Eu acho que o Políbio tem algumas visões equivocadas, mas tudo bem. Acho que nós vamos voltar ao passado, não é o caso. Estamos debatendo a questão nós vamos da criação voltar de um conselho. à questão do conselho, porque é muito importante que a população saiba como ele foi criado, como ele foi proposto, e principalmente não foi criado ainda, como né?
Não, o Conselhão. O Conselhão, porque o Conselhão tem as suas comissões temáticas, as comissões temáticas que debatem, obviamente, né, está explicitado pelo próprio nome, questões pontuais relativas às suas. Né? Portanto, o Conselho de Comunicação tem certamente no Conselhão uma comissão temática. Nós vamos pedir à secretária que aqui esclareça, nomeie, não é esclarecimento, que nomeie quem faz parte dessa comissão temática, para que o telespectador possa avaliar a afinidade existente com essa área. Né? Eu não vou citar um por um, mas participaram, porque ela agora está discutindo as questões da cultura, porque é uma comissão temática de cultura e comunicação. Participaram em torno de 6 entidades, integradas por sociedade civil, universidades e entidades ligadas à comunicação. Eu isso aí foi o ano passado, eu não lembro de memória. Sim, mas são representantes da área, né, da comunicação, que participam também. Se tu me permite, a proposta que saiu da comissão temática foi para o chamado Pleno do Conselhão, que aí está toda a sociedade representada, e foi aprovada a proposta no Pleno do Conselhão. Como eu disse, ali está desde a Fieres até a CUT. Então, eu acredito que um conjunto diverso como é o Pleno do Conselhão examinou com detidamente a proposta de criação do Conselho de Comunicação e aprovou. Portanto, eu me sinto muito cômoda em trazer esse tema aqui para esse debate e também para que a sociedade, através da Assembleia Legislativa, analise a proposta e vote favoravelmente. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco aqui do Democracia pela TV Assembleia, falando sobre o Conselho de Comunicação. Nós, por ser um espaço democrático, acompanhamos aqui a conversa, que derivou um pouco para outros fatos, mas todos eles um registro histórico e, acima de tudo, a demonstração da interpretação de cada um, que é exatamente isto que se quer em todas as esferas de nossa vida, que as coisas tenham exatamente transparência, para que todos possam participar, ao fim e ao cabo, das conclusões que são fundamentais para entender o que está sendo proposto, o que está sendo feito. Na verdade, a criação do Conselho de Comunicação é um debate que se estende há algum tempo, que chega à conclusão, que passou por uma comissão temática e que, por isso, é motivo deste espaço aqui hoje.